7 graus. Consultório CBN. Recebemos no consultório CBN hoje o doutor, médico ortopedista, especialista em coluna vertebral, o doutor Alexandre Jacar. Doutor, seja muito bem-vindo à CBN Londrina. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre dor nas costas. Quem nunca teve, né? Mas tem pessoas que sofrem ainda mais. Especificamente sobre hérnia de disco. Doutor, a gente ouve falar de hérnia em outras partes do corpo que não é na coluna, né? Sim. O que é uma hérnia? Hérnia é o termo que a gente usa em medicina para dizer que algo saiu do lugar. Por isso que a gente ouve hérnia abdominal, hérnia inguinal, e também existe a hérnia na coluna, que é a famosa hérnia de disco. Tá. Então é quando sai alguma coisa do lugar. No caso das costas, em qualquer parte da coluna? Isso, exatamente. Pode ser na cervical, na coluna torácica e na coluna lombar, que é a parte inferior. Cervical é mais em cima. Isso, torácica. A cervical no pescoço, a torácica na região das costelas, do tórax, e a lombar a parte inferior, mais próximo do glúteo ali, e aonde é mais comum a hérnia. Tá. O que pode ocasionar isso? Quando a hérnia, então a hérnia, o que sai do lugar na coluna? Então a coluna são várias vértebras, que é o osso da coluna, entre uma vértebra e outra, o disco, essa cartilagem. Ele tem uma parte externa que é mais firme, que a gente chama de ânulo fibroso, são várias camadas, e a parte interna é um gel, bastante água ali, então ele fica, para justamente fazer um amortecimento da coluna. E aí quando esse gel sai do lugar, ele pode pressionar o nervo, ou inflamar muito esse nervo, mesmo que não tenha uma compressão muito grande do nervo, ele pode inflamar e causar a dor característica da hérnia. É uma dor, como que a pessoa identifica essa dor assim? Ela é uma dor diferente, ou ela vai começando aos poucos e vai aumentando? Sim, ela pode ter diferentes formas de apresentação. Pode ter dor nas costas? Pode, mas a característica é a famosa dor do nervo ciático, porque ela inflama um nervo que vai para a perna. Então a dor característica é uma dor tipo queimação, ela começa na região do glúteo, muitas vezes é de um lado só. A pessoa, doeu muito a dor no glúteo, desce para trás da coxa, atrás da perna, eventualmente o pé, eventualmente formiga alguma região. E algumas vezes a pessoa atribui isso a algum esforço, por exemplo. Então, fui pegar uma mala, senti uma fisgada nas costas. E depois de algum tempo, começa a dor no glúteo, na perna. É justamente esse tempo de o disco teve a lesão, teve a dor nas costas. Irradia para lá. Isso, aí irradia depois para o glúteo, para a perna, e eventualmente até diminuir um pouco a força, pode ter outras alterações também. Então pode acontecer isso, né? De um acidente, assim, por exemplo, de um mau jeito que a gente fala, né? Sim. Mas tem outras causas para a hérnia? Sim. Ela é multifatorial, ou seja, ela tem vários fatores que influenciam. Não é esse movimento final que causou a hérnia, digamos assim, esse disco já tem que ter um problema antes. Ele já tem que sofrer um desgaste antes disso. Então, essa parte externa são várias camadas. Então, um dia a gente faz um movimento errado, rompe uma camada. A gente não faz exercício físico, famoso sedentarismo, que é um fator de risco importante. A musculatura não absorve o impacto, você força o disco e rompe outra camada, até que chega um dia e rompe. Outros fatores de risco. Tem, por exemplo, tabagismo. Ninguém pensa nisso, né? Porque você altera a microcirculação, a nutrição desse disco. Você acelera o desgaste na coluna e facilita a formação de uma hérnia. Tá. Qual idade? Tem alguma idade que isso é mais preocupante? Acontece com mais frequência? Com mais frequência é ali dos 30 aos 50 anos, mas pode acontecer até em crianças, adolescentes e em idosos também. Também, né? Nós estamos conversando com o Dr. Alexandre Jacar, que é ortopedista, especialista em coluna vertebral, o assunto é hérnia de disco. Doutor, quando a pessoa sente essa dor, né? Quando que ela precisa investigar realmente? Porque às vezes tem gente que vai passando pela dor, né? Sim. Hoje dói um pouco mais, ontem não doeu, amanhã dói um pouco.
Quando que ela Perfeito. realmente precisa procurar ajuda? Ótimo. Existem as sinais de alerta, a gente chama de bandeira vermelha. Tá. E esses sinais de alerta são, então, se essa hérnia, ou se a dor for em crianças, adolescentes ou idosos, procure uma avaliação médica. Se essa dor vier acompanhada de uma diminuição de força que eu citei, tem que procurar avaliação médica também. Se essa dor for persistente, por exemplo, a dor veio e não está saindo, já tem mais de 4, 6 semanas, aquela dor que está se estendendo, é bom procurar uma avaliação médica. Então, alterações também, alterações às vezes na bexiga, no intestino, controle da urina, ele teve alguma alteração assim, procure uma avaliação médica. Né? Então, são esses sinais de alerta que realmente... E a intensidade da dor também, porque eventualmente você vai numa farmácia, um vizinho, um familiar te indica um remédio, você toma e não está melhorando, procure avaliação médica. Sim. Tem alguma posição, algo que uma pessoa que tem hérnia de disco não deve fazer, não deve dormir naquela posição? Perfeito. A melhor indicação é procurar aquela postura, aquele movimento que te aliviem a dor. Porque não dá para ser genérico ou falar a mesma coisa para todo mundo, porque depende da posição da hérnia. Então, se você faz um movimento, por exemplo, de extensão da coluna, que você estica a coluna para trás e isso te alivia a dor, ótimo. Insiste nesse tipo de movimento que te alivia. Por acaso, se você deitar de lado ou ficar ou encolher as pernas te alivia a dor, faça esse tipo de movimento e evite os movimentos que causem ou piorem sua dor. A atividade física, depende do caso? Exatamente. Depende da fase também da hérnia. Se for uma fase aguda, uma dor intensa, ou seja, provável que tenha muita inflamação, a gente não insiste numa atividade física. A gente vai fazer um período de um repouso relativo, porque ficar em repouso absoluto também não é interessante. Não é, né? É sempre interessante voltar a se movimentar, fazer suas atividades de vida diária o quanto antes. E atividade física de impacto, a gente espera passar um pouco essa inflamação e é o que a gente estava conversando. Também não fique taxado como eu tenho hérnia de disco e por anos, ela não né? é para sempre? Não, jamais. Não, eu acho pode que ser. essa é uma dúvida, né? Eu tenho hérnia de disco, pronto, pro resto da vida. Não, né? Não tenha medo. Trate a sua hérnia de disco e volte a ter uma vida normal. E esse tratamento é medicamento, fisioterapia, qual é? Depende de como está essa hérnia e do impacto que essa hérnia tem no seu dia a dia. Porque se for uma hérnia, a gente tem uma inflamação, sim, a gente entra com medicação e uma reabilitação. Então, o fisioterapeuta é importante também em todas essas fases de tratamento para ajudar o paciente no dia a dia a se recuperar. Então, numa fase aguda, ele vai aliviar, a gente chama de centralizar a dor, ele vai diminuir aquela dor que irradia, ele vai procurar a posição de alívio, a gente chama de posição, movimento preferencial para esse paciente. Então, uma coisa é o tratamento conservador, que é a medicação e reabilitação com fisioterapia. Outra possibilidade é a infiltração na coluna ou bloqueio. E um terceiro é a cirurgia. A Paloma mandou uma mensagem aqui, doutor, que a melhor posição para ela dormir, ela tem hérnia de disco na lombar. Certo. É dormir de barriga para cima. Tudo bem. Tudo bem, exatamente. Se aliviar isso para ela, tá tudo certo. É isso aí, Paloma. Se isso te aliviar, continue fazendo. E tem um mito grande em coluna. Não tem nada que venha piorar, né? Se a pessoa não está sentindo dor, tá confortável para ela. O corpo fala. Né? E um mito grande em coluna é que não posso dormir de bruços. De bruço, Sabia que isso é um mito? É um mito. Por quê? Não força a coluna lombar. Se forçar, se você sentir dor quando você dorme de barriga para baixo, isso é um sinal de que tem um encurtamento na sua musculatura e isso você pode fazer uma reabilitação, um alongamento, um fortalecimento. Se você tiver com equilíbrio da sua musculatura e das articulações, não é para ter dor lombar. Então pode dormir de bruço, numa boa. Pode, à vontade. Que bom. Então tá aí, doutor Alexandre, muito obrigada por ter vindo, esclarecido, falar de um assunto aí que com certeza muitos ouvintes, né, se conectaram porque tem ou já teve hérnia de disco, né? O ter aí, ela pode voltar, doutor?
Pode, ela pode voltar. No mesmo lugar? Outro lugar? Pode voltar no mesmo lugar também. Mas, e aí, qual que é a recomendação? Bons hábitos, né? Hábitos saudáveis, atividade física, alimentação saudável e manter-se ativo é a principal recomendação. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Volte Cláudia. sempre. Muito Volte obrigado. sempre. A gente tem muitos assuntos aí. O doutor é especialista em coluna vertebral, tem outros problemas aí, né? Com certeza. Sim, estou à A gente disposição. volta a falar. Muito obrigada. Obrigado. 11h23, 27 graus. E a gente continua aqui com o nosso noticiário, agora falando sobre um evento que vai acontecer em Londrina, o Educare, que chega à segunda edição discutindo o excesso de telas e consequências para pais e filhos. Entre os objetivos dessa segunda edição está trabalhar a base educacional dos filhos a partir dos pais. Trilhas de conteúdo